Lipstick on the letter that she sent me yesterday. Only 3 words in it and she sent it just to say. Oi, galera, eu sou a Gabi. Eu sou a Bia. Eu sou a Júlia. Vinícius. Eu sou a Carol. E nós estamos em mais um podcast hoje falando sobre a viagem de estudos para Paraty. Bom, gente, nós fizemos uma viagem para Paraty que durou 3 dias. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada dia, começando pelo primeiro. Uma curiosidade sobre Paraty é a corrente que separa o centro histórico da cidade atual. As meninas que estiveram lá gravaram um áudio contando mais sobre isso. Vamos ouvir. Galera, nós estamos aqui no Centro Histórico de Paraty e assim que a gente chega no Centro Histórico, a gente já vê muita diferença e tanta coisa que é uma realidade totalmente diferente da nossa. E uma coisa muito que destaca muito é uma corrente que separa essa cidade. Fala aí, Bia, como é que é esse negócio? É uma corrente que separa a cidade de Paraty do centro histórico, que tem as ruas de pedra e as lojinhas e as casas com o mesmo estilo arquitetônico e são muito coloridas também. Que bacana essa curiosidade. A história de Paraty também é muito interessante. A cidade foi fundada em 1967 e teve destaque com o ciclo do ouro, pois Paraty era por onde o ouro passava para ir para Minas Gerais, no século XVIII. Após a abertura da estrada Paraty-Cunha e principalmente após a construção da rodovia Rio-Santos na década de 70, Paraty torna-se polo de turismo nacional e internacional, por conta do seu bom estado de conservação e graças às suas belezas naturais. E no primeiro dia, a gente foi direto para o Centro Histórico e lá a gente conversou um pouco e foi por todos os lugares, pelas igrejas, pelas casas antigas, para entender um pouquinho da história daquele lugar. E logo depois disso, a gente foi para uma feirinha que tem dentro da cidade atual de Paraty, não é no centro histórico. E a gente conversou um pouco com as pessoas que trabalhavam lá. E a gente também conversou com o Francisco, que é um senhor, e ele contou um pouco sobre a experiência dele vendendo ervas e o que ele já viu. E aí vocês vão poder ouvir isso agora. Meu tempo de criança, até se você quebrasse um braço, você curava em casa. Não levava na Santa Casa por nada. Por que até hoje eu aprendi mesmo lá na roça, já vindo raízes, já vindo dos velhos, esse negócio de erva. Então, quando eu trabalhava na roça, eu não trabalhava com erva ainda, quando eu estive lá, eu senti muita dor, não sabia se a coluna no serrinho, até hoje eu não sei ainda. Mas eu já pegava o carrapicho de carneiro, que lá até hoje na minha chácara tem muita coisa, fazia aquele cozido, eu tomava assim uns 3, 4 dias. Mas eu ficava até 6 meses sem sentir nada, de coluna. É muito interessante isso que o seu Francisco falou. E nós ouvimos também o Tiago, que era um ator que ficava em frente à igreja que foi construída antigamente para os escravos, mostrando um pouco do papel dos escravos naquela época. Vamos escutar um pouco da gravação. Cultura faz personagem dos escravos na cidade e aqui nós estamos em um dos maiores pontos turísticos de Paraty, justamente na frente da cartão postal que é a Santa Rita de Cássia, de 1722. Essa igreja ela é feita para negros e partos libertos e hoje ela é museu de artes sacras. Do lado dela, aquela capela de 1702 era um antigo cemitério de gavetas, aonde enterrava os padres, as freiras, as irmandades, as pessoas mais religiosas. Aqui justamente onde estou, era onde os escravos ficavam, como se fosse uma vitrine. Os patrões vinham, escolhiam os melhores escravos e levavam para dentro do antigo mercado negreiro, onde foi negociado o ouro com os escravos. Essas pedras que nós passamos por cima, elas são chamadas pé de moleque. Pé de moleque é um doce, não é verdade? É chamado pé de moleque porque antigamente quem fez os calçamentos dessas pedras foi com os pés dos escravos mirim. Em outros lugares tem outro ditado, que as pessoas mais antigas faziam doce e botavam na janela para vender. Os moleques vinham e roubavam, não pedia. E elas falavam, pé de moleque, não rouba, pede. Aonde tem expressão pé de moleque. Bom, galera, chegamos ao fim do primeiro bloco, onde contamos um pouco como foi o nosso primeiro dia em Paraty. No segundo bloco, contaremos mais sobre como foi o segundo. Lipstick on the letter that she sent me yesterday. Only 3 words in it and she sent it just to say.
Fala galera, voltamos com o segundo bloco do programa. E agora vamos falar um pouquinho sobre a ida ao Saco do Mamanguá em Paraty e a saída do outro pessoal que foi até a Ilha Diana. No Saco do Mamanguá, fizemos diversas atividades com os caiçaras e discutimos muito sobre a sustentabilidade, seguro defeso e a pesca. Até porque é necessário buscar caminhos mais sustentáveis para não prejudicar a natureza. E a pesca predatória está muito envolvida com esse tema, porque existem pescadores que estão só pelo lucro e não pelo meio ambiente. E agora o Vinícius vai falar um pouquinho sobre a Ilha Diana. Conhecemos a comunidade com uma realidade um pouco distante da nossa. Apesar de ser uma ilha de santos, eles não possuem saneamento básico e vivem de uma forma simples, sem muita tecnologia. Porém, eles preservam muito a ilha e já evoluíram muito. Conversamos também com o prefeito da ilha e conhecemos certa parte do local onde vivem. Conversamos também com um pescador local, que ele nos disse como funcionavam os métodos de pesca da ilha e o que ele achava do seguro defeso. Bom, a gente tentou contar algumas coisas para vocês sobre esse segundo dia em Paraty e a ida para a Ilha Diana. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E fica por aí que daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco, falando sobre o terceiro e último dia de viagem para Paraty. Lipstick on the letter that she sent me yesterday. Only 3 words in it and she sent it just to say. Voltando, vamos começar com esse terceiro bloco, falando um pouquinho sobre o terceiro dia da nossa viagem em Paraty, dando para vocês um pouquinho mais de vontade de conhecer Paraty e toda a história que aquele lugar tem. Vocês vão ouvir um pouquinho sobre uma entrevista com um artista de rua do Centro Histórico de Paraty, contando um pouco sobre a experiência da arte que ele tem. Hoje em dia se perdeu essa cultura de fazer as coisas à mão, né? É verdade. Vem tudo da China, já pronto, e não dura muito, quebra, entendeu? Xing-ling. Então, verdade. eu estou tentando resgatar esse processo do homem com a arte, assim, de fazer com as mãos, com as próprias mãos. A gente já está acostumado com tudo pronto, né? Olha aí, isso aqui é um trabalho feito com reciclagem. Esse é colar? Eu pego o cobre, que é de construção, aqueles fiação de construções antigas e transforma em colar, né? Transforma em arte. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast de viagem de estudos, hoje com o tema Paraty Diana. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados no próximo conteúdo. Tchau, galera. Até a próxima. Lipstick on the letter that she sent me yesterday. Only 3 words in it.